É isso aí, galera. Eu resolvi gravar um videozinho para falar a respeito de alguns obstáculos, dificuldades que o atleta de jiu-jitsu e os demais atletas também das outras artes marciais e esportes encontram no decorrer da sua jornada aí, da sua vida de treinos e lutas. O primeiro deles é o medo. Eu li uma reportagem bacana na Grace Magazine e ela fala assim, eu vou ler algumas coisas bacanas que eu achei e vou comentar a respeito. Primeiro dos obstáculos é o medo. O medo é a primeira ameaça ao praticante que sonha com uma vida melhor, mais saudável e de preferência com a faixa preta na cintura. O primeiro passo é entender que o medo não é um adversário a ser aniquilado, e sim um aspecto da vida com que precisamos aprender a conviver. Medo todos nós temos, ensina Rickson Gracie, o grande mestre, né? A diferença é que o covarde não é capaz de controlá-lo. O medo vai acompanhá-lo até a faixa preta e além. Primeiro vem o temor de vestir o kimono pela primeira vez, depois o pavor do amasso, o medo de perder para aquele mesmo colega sempre. O medo será sempre seu companheiro de jornada, e não uma sombra. A questão é essencial. O medo manda em você ou é você que domina e manda nos seus instintos? O medo em si é uma coisa boa. Se a gente observar a evolução da humanidade, o medo ele faz parte de um mecanismo de defesa que o nosso cérebro tem para que nós não passemos de alguns limites. Por exemplo, se nós estamos à beira de um penhasco, a gente sente medo de pular, né? Porque senão a gente vai se matar, né? Se a gente vê um cara de 3 metros, gigante, querendo brigar com a gente, ou querendo nos amassar, a gente vai sentir um medo, né? Se a gente vê um cara mais graduado, a gente vai sentir medo, né? Então a gente tem que saber conviver com ele. E o que essa matéria fala, essa meditação aqui diz, é que medo todos nós temos. A diferença é como nós trabalhamos com ele, o que nós fazemos diante de uma situação que nos dá medo. Eu acho, tenho certeza, que a única maneira de nós vencermos o medo é enfrentando ele. Seja o medo da estagnação técnica, seja o medo de levar uma massa no treino, seja o medo de lutar com um cara maior, um cara mais graduado, seja o medo de não conseguir fazer o físico todo, seja o medo de nunca ser um campeão. O medo ele vai estar presente a vida inteira na vida de um atleta e de um lutador de jiu-jitsu especificamente, que é o que nós estamos falando aqui. Mas vai depender de você e de mim como nós vamos enfrentar isso. Eu vejo grandes atletas sendo vencidos pelo medo, porque o medo ele vai minando as nossas arestas, as nossas paredes, os nossos fundamentos, e vai derrubando, entendeu, gente, aos poucos. E a gente vai começando a ficar temeroso, a gente começa a não querer vir aos treinos, a gente começa a não querer participar de campeonato, a gente começa a achar que a gente não é tão bom. E esse é o trabalho do medo, ele vai nos minando até que a gente simplesmente desiste. Mas o que eu faço hoje é um convite a ti, como atleta, como jiu-jiteiro, de não encarar o medo como algo ruim, mas como algo bom, que te protege de algumas coisas, mas que também te ajuda a superar os teus limites e superar as tuas dificuldades e obstáculos. Então essa foi o recado de hoje para os jiu-jiteiros, para a galera. Não se esquecendo que aqui na Toca dos Lobos nós temos vários treinos durante o dia,
né? Hoje é terça-feira, nós tivemos treino às 9h30 da manhã, ao meio-dia, um treino muito massa, com bastante gente, um treino duro, pesado, um treino da hora. 5 horas agora nós temos daqui a pouco um outro treino meio infanto-juvenil, que vem uma galerinha mais nova, mas que os adultos também podem participar, né? E às 9 horas nós temos o nosso treino da noite. Então todos estão convidados, vão ser muito bem recebidos. Nossa filosofia aqui é bem desportiva, de crescimento como um todo, tá? O atleta ele tem que crescer como um todo, em todos os aspectos. Ele tem que ter uma boa técnica, ele tem que ter elasticidade, flexibilidade, agilidade, ele tem que ter gás, que é o condicionamento físico, tem que ter força, tem que ter tudo. Tem que ter um bom relacionamento com os colegas. E isso também é primordial para um bom atleta. E ele, enfim, ele tem que ser, para tu passar de ano na escola, tu não pode ser bom só em matemática, tu tem que ser bom em física, em português. E no jiu-jitsu é a mesma coisa. Se um dia tu pretende vestir uma faixa preta na cintura, aí uma coral, uma vermelha, tu vai ter que ser um atleta completo. E o primeiro adversário que tu vai ter que enfrentar é o medo, tá bom? Encara de frente, coloca a tua armadura trançada e vem pro tatame. Os